Olá, pessoal. Voltamos então com mais um vídeo, né, da seção 14.9 do livro texto, onde a gente vai falar sobre a equação da continuidade, né? Então, um pouquinho mais aqui, fazer as relações e mostrar para vocês. A ideia desse vídeo é trabalhar o conceito de vazão, né, e aí a gente vai falar em vazão de um modo geral, mas é vazão volumétrica, e posteriormente a vazão mássica, né? Quais são as condições iniciais para entender como é que a gente pode estabelecer as relações, então, de vazão para um fluido. Primeiro, esse fluido tem que estar em movimento, né? Senão tu não tens uma vazão, a gente aí deixa de trabalhar com a hidrostática, a gente está trabalhando com a hidrodinâmica, e aí a gente está pensando em algumas situações. Uma delas, o fluido está em escoamento laminar, né? Falei para vocês que a gente vai deduzir sempre utilizando o escoamento laminar, mas aí vou dar uma enfatizada aqui só para não deixar passar despercebido, né? E se ele tem um escoamento laminar, ele é incompressível, mas, de novo, prefiro pecar pelo excesso aqui e deixar muito claro para vocês. E aí, pessoal, essa observação que a gente vai fazer, ele não tem mudança de altura, tá? Quando eu vou pensar num exemplo de uma tubulação, e ele não tem mudança de altura, tá? Vai ficar muito claro com esse slide aqui, ó. Percebam o seguinte, o que a gente vai partir do pressuposto, não? Então? Ele é um fluido em escoamento laminar, ele é incompressível e ele não tem mudança de altura. Para fazer a relação da equação da continuidade, a gente vai pensar que a gente tem uma tubulação de diâmetro maior, a gente passa desse diâmetro maior para um diâmetro menor, na mesma linha na horizontal. Não tem uma mudança de altura. Se tiver mudança de altura, aí a gente vai ter que trabalhar com a equação de Bernoulli, que é a próxima análise que a gente faz de conteúdo, né? Então a gente está falando em equação de continuidade na mesma altura. Então, assim, para olhar essa representação, a gente vê aí a representação de umas linhas de fluxo, né? Então, numa linha de fluxo, quanto mais próximos as linhas, maior a velocidade. Até anotei ali para ficar bastante claro para vocês. Na verdade, o que acontece? Isso é como o campo magnético, outras, né, linhas utilizadas de campo, aqui a gente tem uma linha de fluxo, né? Então, essa imagem ela não deixa tão evidente, mas dá para a gente entender que existem as linhas de fluxo, no diâmetro maior elas estão um pouco mais distantes, e aqui elas estão mais perto. Numa representação de linha de fluxo, quanto mais próximas as linhas estiverem, maior a indicação de velocidade, né? Então, a gente tem uma mudança de velocidade já nessa representação de linha de fluxo. Então, a nossa ideia central para fazer essa análise é a seguinte. Temos, então, como eu falei, uma mudança de diâmetro numa tubulação. Um exemplo que o livro traz, e ele é muito clássico, é quando a gente pega a mangueira e está com a mangueira, a torneira aberta, pressão constante. Eu pego a ponta da mangueira e coloco o dedo, né? Eu percebo que a água ela vai mais longe, né? Mas o que aconteceu? Eu não mudei a pressão. O que houve nessa situação, né? Considerando um fluido ideal com as premissas que a gente estabeleceu. Houve uma mudança de velocidade. E é isso que a gente vai ver. Então, para essa análise, olha só. Sai de um diâmetro maior e vai para um diâmetro menor, né? A gente vai fazer uma análise no intervalo de um determinado volume. Que volume é esse? É um volume de uma área, né, que eu estou analisando, depende, claro, a área vai depender do diâmetro do tubo, da parte do tubo que eu estou analisando, vezes o ΔX, que é essa variação que eu tenho de comprimento desse cilindro, né, desse suposto cilindro. Estou aqui olhando, por exemplo, podemos olhar no item, na marcação 1 da representação ali, né? Então, a gente tem um cilindrinho mais comprido com diâmetro maior. A gente tem uma área e a gente tem um ΔX, que é essa variação de comprimento do cilindro, esse comprimento do cilindro. Então, o volume é dado, área ΔX, né, para qualquer um desses cilindros. Se a gente supor que a gente vai olhar para o mesmo intervalo de tempo, a gente está olhando para o mesmo intervalo de tempo, para que a nossa análise seja válida. Então, eu posso trocar o ΔX, então eu tenho aqui, ó, ΔV igual área vezes ΔX. Estou falando do volume, né, da variação do volume do cilindro. Eu quero alterar esse ΔX e eu vou substituir ele por o quê? Né, se eu estou falando o quê? O tempo que eu estou analisando é o mesmo.
Eu vou substituir pela relação lá de velocidade, velocidade igual a ΔX sobre ΔT. Eu vou isolar o ΔX e eu vou substituir então por velocidade vezes intervalo de tempo. Ou seja, o volume desse cilindro que eu estou analisando é a área vezes o ΔV vezes o ΔT, sendo que esse tempo é o mesmo, analisando em 2 pontos. Então vocês podem perceber que a gente tem esse volume representado para o mesmo intervalo de tempo com azul um pouco mais escuro, um tom de azul um pouco mais escuro. Se a gente perceber, o que aconteceu com o ΔX? Né? Do ponto 1 para o ponto 2, ele diminuiu, né, a espessura, mas ele aumenta a área. Né? Essa relação é óbvia, né, pela mudança de diâmetro da tubulação. E aí para o mesmo intervalo de tempo. Se isso é verdade, e eu vou fazer uma análise comparando então ponto 1 e ponto 2, a última equação desse slide eu posso dizer o seguinte, que a variação do volume é a área no ponto 1 vezes a velocidade do ponto 1 vezes esse intervalo de tempo que eu estou analisando. Isso é igual à área do meu cilindro no ponto 2 vezes a velocidade no ponto 2 vezes o intervalo de tempo que eu estou considerando para ambos os casos. Né? Então, essa relação ela é muito bonita e ela traz uma possibilidade muito interessante, que eu repeti a primeira linha aqui, a equação do slide anterior, para a gente continuar com a análise. Essa variação de volume ela não faz mais questão, não faz mais sentido, a gente pode tirar ela daqui, né? E trabalha só com a igualdade da área, velocidade e intervalo de tempo. Percebam que o intervalo de tempo está dos dois lados, né? Então a gente pode cortar esses dois intervalos de tempo e a gente vai nos restar uma equação que vai dizer assim, ó, a área 1 vezes a velocidade do fluido no ponto 2, no ponto 1, é igual à área no cilindro 2 vezes a velocidade, né, do fluido no ponto 2. Percebam que essa igualdade, ela tem muito sentido. Se isso é verdade, o ponto 2 aqui na nossa representação, ela tem uma área maior, né? Para ter uma área maior no ponto 2 e satisfazer a igualdade, o que tem que acontecer com a velocidade? Ela tem que ser menor. Né? Ou seja, essa equação, analisando a situação da mangueira, quer dizer que quando eu tenho a mangueira escoando dentro de a água escoando dentro de uma mangueira, numa pressão constante, numa mesma altura, e eu vou lá e eu coloco o dedo na ponta, eu estou diminuindo a área. Se eu estou diminuindo a área, para satisfazer a igualdade, o que tem que acontecer? A velocidade desse fluido tem que aumentar. Então, o que a gente tem ali é um aumento de velocidade. Ok? E a essa equação que diz que é constante o produto da área vezes a velocidade, a gente chama de equação da continuidade da vazão. Tá? Equação da continuidade, desculpa, não é equação da continuidade da vazão, é equação da continuidade, né? Conhecido como vazão. Né? Então, sempre que eu penso a vazão, ele vai ser um produto da área vezes a velocidade do fluido naquele ponto que eu estou analisando. Né? Se eu pensar, a área, a unidade é metro quadrado, vezes a velocidade, metro por segundo. O que eu vou ter, então, como unidade? Metro cúbico por segundo. Então, o que me diz essa fórmula da equação da continuidade? Que esse produto ele é constante e, mais do que isso, a vazão ela é a característica que me diz o volume por tempo de um determinado fluido. Né? Então, qual é a vazão que eu tenho de uma bomba de combustível e tal? Olha, ela bombeia 10 metros cúbicos por hora. Estou exagerando aqui, mudando um pouquinho as unidades aqui para tal. Ou é muito usual que ao invés de a gente trabalhar como fluido, em vez de trabalhar por metro cúbico, a gente trabalhar por litro. Então, olha, a bomba de combustível, ela bombeia aí 10 mil litros por hora. Né? Então, tenho aí uma vazão desse fluido. Mas esse conceito tem que ficar muito claro. Mudança de diâmetro, existe uma mudança de velocidade. Existe um erro conceitual que a gente automaticamente deduz que há uma mudança de pressão, né? Quando eu boto o dedo na ponta da mangueira e ela vai mais longe é porque eu aumentei a pressão.
Esse é um erro conceitual. Na verdade, se aumentou a velocidade, ok? Então, cuidado com esse erro conceitual, que é muito normal. Então, a gente está falando dessa vazão aqui, A vezes V, área vezes velocidade, ela é uma vazão volumétrica. Litro, metro por segundo, né? São grandezas por segundo ou por tempo. A gente está falando de uma vazão volumétrica. A gente pode produzir, então, a vazão mássica. A vazão mássica é pegar a volumétrica, opa, esqueci do ρ aqui, tá, pessoal? Ρ vezes, opa, vezes a vazão volumétrica. Aí eu tenho a minha vazão mássica. Ah, professor, mas inserir forçadamente essa massa específica, o ρ aí, não altera a fórmula? Não, porque do slide anterior, se vocês lembrarem, o R aqui significa que essa vazão ela é uma constante em qualquer ponto de análise. Então seria como se antes eu tinha A1V1 igual a 2V2, eu tivesse ρA1V1 igual a ρA2V2, sendo que a massa específica ela não muda do fluido. Então é como a gente aconteceu com a variação do tempo, com o intervalo de tempo. Não tem problema nenhum, né? Então a vazão mássica ela é dada pela massa específica, a área no ponto de análise e a velocidade do fluido neste ponto, né? E isso é constante, ou seja, em cada ponto que eu vou olhar, esse produto tem que ser satisfeito, tem que ter o mesmo valor, por isso que tem essa igualdade. A unidade fica quilogramas por segundo. Quilogramas por segundo. E um detalhe interessante, vamos fazer essa análise dimensional, ela fica um pouco mais estendida, né? Então, olha só, massa específica, qual é a unidade de medida? Quilograma por metro cúbico. Vezes a área, a unidade de área, eu coloquei aqui, ó, metro quadrado. Vezes a velocidade, qual é a unidade de velocidade? Metro por segundo. Esse metro quadrado vezes o metro aqui, ó, dá metro cúbico, que cancela com outro metro cúbico. As unidades que sobram nesse produto aqui é quilograma por segundo. É por isso que é chamado de vazão mássica, né? Vazão mássica é massa por tempo. Quantos quilogramas de um determinado fluido passam naquela área, naquela secção por segundo, ok? E aqui, claro, a gente sempre está considerando uma secção reta, né? Uma secção completamente reta. Tá ok, pessoal? Então, a gente acabou vendo a equação da continuidade, que na verdade é a relação da vazão, tanto volumétrica quanto massa. Essa relação área vezes velocidade, ela tem que ficar com vocês aí, como a do princípio de Pascal, do macaco hidráulico, tá? Ela é muito importante, né, quando se fala em mecânica dos fluidos, tá bom? Então tá, fica aqui então a nossa aula, deem uma olhada nessa dedução, e aí já tem um exemplo no livro texto bastante interessante na sequência, que a gente discute então ele na aula da próxima semana. Ok?